Resenha de Boleiro, com Leandro e Thiago Reis. Leandro, resenha de boleiro, fechando o ano, não poderia ser com outra figura que não o nosso convidado de hoje, Leandro. Tô até nervoso, viu, Thiago? Tá nervoso? Tô nervoso, Você ficou tenso. nervoso com o Oscar Schmidt. E agora com esse convidado é só peixe grande que te abala. Nem no campo era assim, agora fora... Nem Atlético Cruzeiro? Não, agora o Oscar, agora o chefe, cara. Você definiu bem, uma palavra é o chefe. É o chefe. Esse é o chefe, nosso chefe, né, Thiago? É, meu amigo Emanuel Carneiro, obrigado pelo convite para fechar o ano, o primeiro ano da resenha de boleiro aqui do Bola Premiada. Obrigado por aceitar o convite, boa tarde. Boa tarde para vocês todos da Rádio Itatiaia, aproveitando essa oportunidade aqui de fim de ano, é hora de agradecer, de reconhecer o carinho que o público tem com a Rádio Itatiaia. Nós fazemos muita questão de preservar a credibilidade da Itatiaia continuar sendo uma emissora imparcial, e se não fosse dessa forma, nós não teríamos sobrevivido tantos e tantos anos segurando uma liderança inquestionável e incomparável no rádio esportivo brasileiro. Por tudo isso, muito obrigado a todos. Estou às ordens. Leandro, quando eu trouxe seu nome aqui pra rádio, quando eu fui criar o quadro, quero fazer um negócio diferente, tava ali incomodado, eu fui na sala do chefe uma, duas vezes, pensei em alguma coisa. Eu falei, vou chamar o Leandro, né? Pintou a ideia do Ed Carlos, que foi quem te indicou até explicar. Muita gente perguntou, de onde saiu essa ideia? O resenha tá muito legal, o pessoal comentando. Eu falei, não, o Leandro foi uma indicação do Ed Carlos, zagueiro do Atlético. Acho que foi o melhor passo que o Ed Carlos deu na vida dele, foi esse. Te dando a dica pra te trazer pra cá. E o Emanuel imediatamente aceitou, não, o Leandro é bom, pode fazer. E começamos e engrenou, né, Leandro? Engrenou e você tá feliz aqui com esse microfone da rádio. Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer todos os dias, agradecer ao chefe, agradecer a você, Thiago, agradecer ao Ed Carlos. E eu fiquei muito feliz, uma coisa que naturalmente aconteceu. E eu fico brincando, sou alegre, sempre fui alegre. E eu encaro com seriedade, com respeito. Então a palavra em si que eu tenho que falar é gratidão. Então eu sou grato e só tenho a melhorar. Daqui pra frente a melhorar. Então muito obrigado, chefe. Eu já de antemão aqui agradecer a você, Thiago, particularmente. E essas duas peças também que a gente ninguém vê, né? É, a turma do nosso staff, né? São importantes para nós também, os dois Thiagos. Então, muito obrigado. Quem vê, né, quem nos assiste depois que o programa vai lá na Itatiaia, no canal no YouTube, é tudo filmado pelo Thiago, a pessoa da TLT Produção. Agora, Emanuel, essa capacidade da Itatiaia em renovar. Ela se renova, uma empresa está caminhando para o seu centenário daqui a pouco, e ela se renova com uma capacidade, com uma facilidade muito grande. É tudo muito natural? Como é que você... Eu tava dizendo, me incomodava, eu quero fazer alguma coisa, que o seu nome, seu bairro já tá caminhando aí para 17 anos, falei, eu quero alguma coisa nova. E de repente acontece. É assim, é meio natural? Isso é a lei da vida, é o ciclo. Como nós somos uma emissora, um veículo de comunicação muito ligado a futebol, é assim que funciona também no futebol. Aquele clube que mantém jogadores com data vencida acaba se dando mal nas competições. Por isso é que nós fazemos um processo muito sério de acompanhamento, trazemos para cá universitários, alunos que estão chegando da faculdade, que começam aqui fazendo funções até modestas, anotando recados, plantão esportivo, acompanhando repórteres nos clubes. E aí há um processo natural de seleção. E, acima de tudo, a Itatiaia tem assim, uma capacidade muito grande de descobrir talentos, de perceber que esse ou aquele tem aquela veia jornalística. Porque o locutor esportivo, o repórter, aquele editor, ele não pode... avaliar o seu trabalho por uma carga horária de 5, 6 horas. Ele começa a trabalhar de noite vendo uma partida de futebol, de manhã lendo o jornal, acompanhando as informações na TV, agora na internet. É uma situação em que a pessoa tem que abrir mão de, às vezes, uma convivência familiar, esquecer até o seu
aniversário da noiva, da namorada, Dia das Mães, a função de jornalista, ela cobra isso. Então, se você pega um cidadão que quer folga no fim de semana, esse não vai dar, porque justamente no fim de semana é que as coisas acontecem na área esportiva. É basicamente o mesmo com o jogador, né? Tá aparecendo, tá crescendo, tem que se dedicar integralmente. Entrando nessa área de jogador, Leandro, o Emanuel Carneiro apresenta a Turma do Bate-Bola, um dos programas, se não mais conceituado, dos mais conceituados entre os boleiros. Quando você jogava, a turma comenta, pô, aquele Emanuel Carneiro, filha da mãe, falou aquilo na rádio. A turma comentava, Leandro? Não, a galera comentava, mas nunca falou assim do Emanuel, não. Particularmente assim, não. A galera gosta. Tem um respeito. Não, tem um respeito sim. Tem uns programas que a galera não gostava de ouvir, não. Ah, aquele lá corneteiro, aquele lá isso, fala na maldade. Então os jogadores também comentam isso, mas tem programa que a galera sempre gosta de ouvir. Tem crítica que você também tem que aceitar, e o jogador também sabe disso. Já te ligaram, Emanuel? Pô, fala isso, você não falou aquilo. Como é essa relação com os clubes? Eu me lembro que algumas vezes na Turma do Bate-Bola, nós colocávamos lá da Toca da Raposa, ele estava no Cruzeiro, o Leandro, para ele falar os apelidos dos jogadores de futebol. Então ele escalava o Cruzeiro, não sei se ele se lembra, pelos apelidos. Falou, ô Leandro, que time vai jogar esse fim de semana? E ele falava, tinha um que era o Traquinas. Quem que era o Traquinas? Tinha um Traquinas. Tinha o Fábio, que era o Mongol, que ele revelou, né? O Fábio era o Mongol. Sempre colocava apelido de todo mundo. Nós já entrevistamos um monte. Não, o Traquinas eu falava que era o Arthur que trabalhava aqui. Que eu usava muito o Arthur, que era o setorista do Cruzeiro. Sei, eu chamava ele muito de Traquinas, entendeu? Você falava um time, então o Fábio, ele revelou, chamou o Fábio, pô, campeão da Copa de Mongol. Começou a entrevistar, chamou o Fábio de Mongol. O Alex eu chamava de Abre a Boca Royal, né? Que era o apelido dele, aquele bocão dele, o Alex. O Maurinho era o Papalégua. E tinha mais uma galera. O Cris era o Sargento Pincel. E o Leandro, o que era? Eu era um beiçudo. Não precisa nem escrever, não precisa apertar muito, não. Tá fácil, eu era beiçudo. Bochecha, beiçudo. Então tinha, a galera sempre botava lá, queria me... Quando eu ia pra coletivo, eu tinha que falar os apelidos da galera. Mas a relação com os jogadores tem ficado mais difícil, né, Manuel? Cada vez mais distante. Hoje o clube de futebol, ele enxerga o trabalho da imprensa de uma forma diferente de outras épocas. Antes, o clube dava um acesso maior para que o repórter setorista ele pudesse tirar de um treino, de um departamento médico, de um jogador contundido, de algum assunto importante, não aquilo que o clube determina que você tem que fazer. Esse é que vai falar hoje na entrevista coletiva. Mas, às vezes, o indicado para falar na entrevista coletiva não é o que está com o assunto do dia. Muitas vezes se coloca um jogador que nem está na relação dos que vão jogar. Então, eu me lembro que, por exemplo, há alguns anos, um dia de Atlético e Cruzeiro, o Roberto Abras ia para a concentração do Atlético. E o Carlos César Pinguim, o já falecido Pinguim, ia para a concentração do Cruzeiro. Eles ligavam os equipamentos no dia do jogo de manhã, 9h30, 10 horas da manhã, e um jogador conversava com o outro, faziam apostas. Vou cortar o bigode, ou vou pagar um jantar, vou pagar um almoço. Isso era natural e eu penso que não prejudicava em nada a concentração dos jogadores. Pelo contrário, ajudava até um pouco a descontrair. E quando acabava um jogo, ou até antes do jogo, você ia aos vestiários, conversava com o jogador, acabando um jogo, entrava no vestiário e muitas vezes eu, como repórter, eu entrevistei jogadores na banheira do Mineirão, com a água, com barulho da água, ele falando sobre o jogo. Bom, a gente sabe que hoje o clube tem que preservar muita coisa, porque aumentou bastante o número de jornalistas esportivos, senão vira um tumulto geral. Mas também não precisa ir ao exagero de cercar tudo. Eu, por exemplo, acho profundamente ridículo, já falei isso aqui na Itatiaia, que o Mano Menezes libera
um jogador para a entrevista, ou ele dá uma entrevista coletiva antes do treino. O que o repórter vai perguntar a um jogador antes do treino? E ele vai dizer mais ou menos o seguinte: estamos bem preparados, respeitamos o adversário, esperamos fazer uma boa partida, esperamos contar com o apoio da torcida e que Deus nos ajude e tudo mais, tudo mais. Quer dizer, é uma coisa tão clichê que o público já não se interessa mais por isso. Eu vou pegar aqui 2 exemplos para não esticar muita conversa, para ver que isso que virou mantra nos clubes de futebol, que não pode, é o seguinte: o Corinthians, na reta final do Campeonato Brasileiro, para ser campeão, abriu os treinos e levou 30 mil pessoas, mais de 30 mil pessoas ao Itaquerão, torcedores vendo o treino, e até vaiando um jogador ou outro, aplaudindo e tal. O Corinthians fez isso, e o Carille anunciou o time do Corinthians com antecedência todas as vezes que o Corinthians entrou em campo. Agora, mais nos dias atuais, o Renato Gaúcho abriu os treinos do Grêmio na final da Copa Libertadores da América e falou o seguinte: o Grêmio vai jogar atacando o Lanús. E o que deu lá na Argentina a final? Todo mundo esperando que o Grêmio, com a vantagem, fosse lá para a retranca, e o Grêmio jogou de acordo com o que o Renato havia anunciado. E ele disse, nas 2 vezes, na final da Copa Libertadores da América, o time que ia entrar em campo, e ele não enganou ninguém. Agora, essa história de escalar time no vestiário para confundir o adversário e não dar a relação dos jogadores que estão indo para a concentração, isso é coisa de técnico brasileiro nesse momento. Isso já acabou na Europa, os times anunciam antes. A Alemanha anunciou o time que ia enfrentar o Brasil 48 horas antes e meteu 7-1 no Brasil. Adiantava o Filipão estudar o time da Alemanha. Ele tinha que estudar o time dele, que não estudou, né? Ele deve ter ficado preocupado com o time da Alemanha, faz isso, faz aquilo. Por isso é que eu penso que os treinadores, as comissões técnicas, estão exagerando na blindagem do noticiário esportivo e prejudicando milhões e milhões de torcedores. O torcedor do Cruzeiro tem todo o direito de saber informações do clube, e o torcedor do Atlético, e o torcedor do América, porque não é só o jogo que interessa ao torcedor, se vai jogar bem, vai jogar mal, qual foi o resultado. O torcedor, aquele que é consumidor de futebol, ele quer também saber muito sobre os bastidores. O que está acontecendo? Onde que o jogador está morando em Belo Horizonte? Se ele trouxe a família, se ele tem filhos, se ele vai ser pai, se ele está se adaptando à cidade. É preciso abrir um pouco mais para o torcedor. Senão, na falta do noticiário esportivo local, do Clube de Futebol de Belo Horizonte, você acaba tendo que preencher horários, espaço em jornal e televisão, com noticiário de Liga dos Campeões, de campeonato espanhol, de campeonato italiano, porque o público também está se interessando muito por essas competições internacionais. Haja vista, por exemplo, você dá uma volta pela cidade, você vê muita gente com camisa do Barcelona, do Real Madrid. Paris Saint-Germain agora. Paris Saint-Germain, o PSG, Neymar Júnior. Isso que estão fazendo, essa estranha medida que virou epidemia entre os treinadores de futebol, de não pode, isso está prejudicando muito mais o clube, na minha opinião, do que a imprensa. A imprensa tem jeito de se virar. Agora o clube fica lá com as suas ideias, com a escalação do time guardada a 7 chaves, sem que isso, na minha opinião, ajude o time a ganhar a partida. Só para dar um exemplo disso que ele falou, Leandro, essa semana o meu menino de 4 anos me pediu uma camisa do Paris Saint-Germain. Ele viu o jogo do Paris Saint-Germain com o Bayern de Munique com o avô falando, PSG, Paris Saint-Germain, Neymar, ele me pediu uma camisa, o menino de 4 anos,
me pediu uma camisa de Paris Saint-Germain. Eu com 4 anos mal conhecia o Vila Nova, o RT, o Atlético Cruzeiro. Meu menino de 4 anos pediu uma camisa do PSG. E não vai ganhar não, vai ganhar do Vila Nova, do RT, vai costumar usar primeiro os daqui, depois de lá. Do América já tem muito. Procura logo a camisa do Vila, porque tá acabando. É do Vila ou a camisa? O que tá acabando? A camisa. Ô, Leandro, você sabe que a nossa resenha de boleiro, geralmente você traz boas histórias. Tem muita história boa de dentro da rádio. A resenha é pra contar esse outro lado da bola, esse outro lado do jornalismo. Eu vou te contar uma, não sei se ele vai lembrar. Eu estava aqui na Itatiaia já há alguns anos e fazendo o que ele disse, o plantão. E o América tinha caído pra 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Então os jogos eram domingo de manhã, Ituiutaba, sol quente. E o repórter que cobriu a América chamava-se Mauro Neto, uma grande figura, um cara maravilhoso. E o Marco Antônio Bruck imita o Emanuel com perfeição, a voz fica idêntica. E o Bruck chegava também pela manhã para trabalhar, os Jogos do América 10 horas, então a transmissão começava às 9, aquele sol danado, viagem de carro, interior. E o Bruck entrava na central e falava assim: ô Mauro Neto, é Emanuel Carneiro. Movimentar mais aí, Mauro Neto. Entrevista a turma, tá entrevistando pouca gente. Primeiro jogo, Mauro, chefe, perfeitamente, sim senhor, sim senhor. Segunda vez ele fez de novo, mesma coisa. Na terceira vez, eu e o operador com o dó falou: ô Mauro, você é burro? Não, o Manel não, rapaz, é o Bruck que fica vindo aqui de manhã. Você acha que o Manel vai vir aqui de manhã, ficar dando ordem pra você de entrevistar alguém? Não é que o homem apareceu no jogo seguinte de manhã. O Emanuel chegou de manhã e chamou: ô Mauro. Ah, rapaz, esse Mauro entrou ali. Vai te catar, rapaz! Vai a merda! Eu tô aqui trabalhando, você vai querer dar ordem uma hora dessa? Vai te catar! O Emanuel ficou branco, o operador JF. Começou com o olho marejado. Mauro, Emanuel. Manuel, cacete, rapaz! Eu tô sabendo de tudo! Manuel, cacete! Vai te catar! Ah, meu amigo, agora que esse homem saiu da central técnica, que é onde a gente faz a comunicação interna com quem tá na linha, ele chegou na... Ô, Marco Antônio Bruck, eu tomei tanto xingo, eu nunca ouvi tanto palavrão na minha vida. Para de me imitar, pô! O Bruck ficava me imitando, lembra disso? o Marco Antônio Bruck é um brincalhão por natureza. E ele tem casos incríveis nas coberturas da Itatiaia. E ele é muito engraçado e muito querido, né? É uma figura já de muitos e muitos anos aqui na Rádio Itatiaia. Mas esse ambiente que existe aqui na Rádio Itatiaia, ele faz parte do nosso DNA. É uma empresa que eu quero que seja boa para qualquer um trabalhar. Aqui não tem perseguição, ninguém é proibido de falar na Itatiaia. Nenhum repórter recebeu em época alguma aqui a ordem: olha, não entrevista esse, não entrevista aquele, olha, procura saber isso assim, na vida particular desse jogador ou desse dirigente. É uma cobertura muito limpa, muito honesta. E isso o público pode estar certo, pode acreditar que é feito com toda sinceridade, toda honestidade. E sempre a Itatiaia tem isso desde os seus primeiros dias, você ouvir sempre o outro lado. Se alguém é acusado, se alguém recebeu uma crítica, o microfone vai estar aberto para aquele que sofreu qualquer tipo de restrição possa dar a sua resposta. O maior exemplo disso, você tomou um processo, eu não me lembro o juiz, e aí o negócio começou a ficar quente, o juiz veio no programa, você abriu, o cara te desancou no ar e você foi lá e desancou também, e todo mundo, tudo ao vivo. Eu contestei uma decisão de um juiz que pediu no TJD da Federação Mineira e depois no STJD no Rio uma suspensão de 120 dias para o Levir Coupe, porque o Levir Coupe tinha entrado em campo para discutir um jogo do Atlético na Série B, lá se vão muitos anos. E eu achei um exagero, porque esse mesmo juiz tinha dado uma multa num time de futebol amador de Belo Horizonte de R$600 mil. E aí eu falei que uma pessoa dessa não tinha bom senso e tal. Ele veio, pediu o direito de resposta, eu coloquei ele no mesmo horário na turma do bate-bola e ele falou que eu não entendia nada, que eu não era advogado. Eu falei: se eu sou formado em bom senso, eu acho que você tem o diploma, mas eu tenho o bom senso. E eu não retiro nada do que você disse. Eu não retiro nada do que você disse.
Bom, ficou por aí. Depois até nos tornamos, assim... Apaziguou. Não amigos, mas um tratamento cordial. Mas o que a gente faz aqui, sempre, é respeitar. Quando um dirigente fala, você, num primeiro momento, coloca no ar e acredita nele. A gente não contesta a pessoa na hora, nem discute se está certo ou se está errado. Uma coisa que a Itatiaia criou, que você hoje é o responsável, que foi ouvir o torcedor após as partidas. Porque fala o comentarista, fala o repórter, fala o técnico, fala o dirigente, mas é a palavra daquele que pagou o ingresso. Ele gostou ou não gostou do espetáculo? Ele aplaudiu ou não aplaudiu o espetáculo? Por isso é que, por esse lado, o nosso foco hoje no futebol, já tradição da Rádio Itatiaia, é fazer uma cobertura alegre. Nós não vamos para o estádio mal-humorados e querendo descobrir se o bilheteiro está passando ingresso para o cambista, com essa intenção de ser policiais. Nós não somos policiais do futebol. Para olhar a parte policial do futebol, tem muita gente. O que nós queremos é levar para o torcedor, para aquele que está do outro lado, que está acompanhando a transmissão. E hoje a internet leva um som de uma emissora de rádio, no caso a Itatiaia, para várias partes do mundo. Nós temos mineiros aos milhares pelo mundo afora. Você sabe que mineiro, quando sai daqui, leva Minas Gerais com ele. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande de fazer um trabalho, acima de tudo, justo, honesto, sem perseguir ninguém. Agora, a crítica virá, se ela for também necessária. Você trabalhou com um treinador que era muito ligado na mídia, que era o Vanderlei Luxemburgo, né? O Vanderlei acompanhava tudo. Quando ele não acompanhava, tinha outras pessoas que passavam tudo pra ele, né? Tem isso ainda, né? O cara que fica ali contando e tal, conta tudo. Conta tudo. Ele tinha. O Vanderlei, quando ele mesmo não acompanhava, mas tudo passava por ele, tudo chegava nele. Sempre chegava, ele dava um jeito de chegar. Sempre chegava. E ele ficava comigo assim, tempo do Cruzeiro, até os outros times que eu trabalhei com ele, ele falava, cara, não consigo pegar nada seu, nada. Eu falei, ó, e nem vai pegar, o senhor não vai pegar, eu fico dentro de casa. Ó. Trancadinho, né? Trancadinho, quietinho. Se tivesse que sair, sai na boa, né? Sai na boa, claro, ué. Não vai dar esse mole? Não podia dar esse mole pra ele, não. Você sabe, eu quero ouvir uma história sua ainda. Eu, quando entrei na rádio, acho que eu não tive a oportunidade de contar isso, talvez já tenha ouvido. Quando eu cheguei na rádio, com 16 para 17 anos, eu, moleque, né? Nunca tinha tido emprego, nada disso. Cheguei na rádio, o porteiro vira pra mim e fala assim, já combinado com o Marco Antônio Bruck, de novo o Bruck, ele vira pro porteiro, combina, o porteiro vira pra mim e fala assim, ó, você vai falar com quem? Eu falei, o Marco Antônio Bruck, vai trabalhar no plantão, né? Trabalhar com o Bruck. Aí o porteiro falou pra mim, ó, cuidado, ele gosta de menininho, ele é uma bichona. Eu falei, puta, como é meu primeiro emprego, cara, já vou dar de cara num negócio desse, né? E eu ouvia Marco Antônio Bruck, era um ídolo, né? Falei, pô, Marco Antônio com aquele vozeirão, tal, apito, final, gol, olha o gol. Eu falei, não é possível. O cara falou, é ele mesmo, toma cuidado, porque ele costuma atacar os meninos assim. Aí cheguei na redação, sentei morrendo de medo, né? Tremendo igual vara verde. Já tava nervoso pelo emprego. O cara vai e fala isso na sua primeira entrevista. Tá o Marco Antônio Bruck sentado na máquina de escrever, todo sério, camisa de botão. Tac. Eu entrei, bati depois, não, seu Marco Antônio Bruck, senta aí, sério, senta aí, já vou falar com você. Tá na máquina. Ele começa a desabotoar a camisa. Tirou a camisa assim, botou uns 4 botões, me chamou, garoto, vem cá. Para do lá saber, datilografar? Ah, mais ou menos, tal, tô fazendo umas aulas. Não, então senta aqui do meu lado. Sentou, tal, me dá sua mão. Pegou a minha mão, pôs na perna dele. Aí eu falei, pô, não faz isso comigo, não faz isso comigo. Por favor. Ele, não faz o quê, garoto? Tá com medo? Pegou minha mão e enfiou dentro da blusa dele. Você sabe o que é isso aqui? Aí o coração, ele, não, peitinho. Na hora que ele falou isso, eu comecei a chorar mesmo. Comecei a chorar, pelo amor de Deus. E não tirava a mão também, não, fiquei travado. Lembrava no que o porteiro falou. Pô, né? Eu fiquei morrendo de medo. O porteiro, na primeira entrevista, o cara já passa a mão aqui, põe a mão lá. A hora que ele colocou a mão, que eu comecei a chorar, o porteiro, o pessoal do jornalismo, tava todo mundo na porta, caiu todo mundo pra dentro da redação rindo. E eu nervoso. Aí o Marco Antônio, e ele não desmentiu, não. Ele continuou deixando. Eu vi todo mundo rindo, já, é brincadeira. Não, ele continuou deixando eu levar a ideia de que. Depois descobri que ele tem 13 filhos, né? Pois é, esse é o lado do Marco Antônio Bruck, né? Sempre que o Marco Antônio Bruck entra de férias, eu digo o seguinte:
a humanidade está ganhando mais um ser. Ele sempre volta com uma novidade. Acho que ele está nos 13, 14 por aí, né? Mas cuida muito bem de todos eles. Sem dúvida, é um grande pai. E, aliás, cuida muito bem de todos nós aqui na rádio, mesmo sem ter que apalpar de nada, é boa gente. E criou uma geração, né? Eu, João Vitor, Bruno, sempre sob a batuta do Emanuel, mas no dia a dia coordenado pelo Marco Antônio Bruck. Você passou com grandes figuras do rádio, né? Imagino que você pegou muito louco. Jorge Cajuru. Você tem boas histórias dessa turma maluca? Ó, a redação esportiva, onde que a cozinha do jornalismo esportivo e também do noticiário geral, é um aprendizado, é uma sequência de alguém que faz uma faculdade e depois aprende a manha de como chegar a uma fonte, de respeitar uma fonte, de como chegar nos técnicos de futebol, as perguntas, o momento certo de fazer a pergunta, né? Hoje, quando um repórter comete qualquer deslize, vem logo uma enxurrada nas redes sociais dizendo que ele não podia ter feito isso, criticando, fazendo restrições. Nós estamos com um caso aí, né, do William Vac, na Rede Globo de televisão, que deu uma escorregada, e praticamente perdeu o emprego. Por isso... Carreira gigante, estamos falando do monstro do jornalismo. Por isso é que tem que haver todo o cuidado, até a brincadeira, ela tem que ser pensada. Antigamente, nas transmissões esportivas, o Pelé pegava a bola, lá vai o Negão. O Negão. Eu não sei se isso hoje seria permitido, mas era uma coisa natural nas coberturas esportivas. Então, esse é o lado, né, do rádio esportivo. Primeiro que tudo chega com muita rapidez. Jogador está chegando no aeroporto, já está lá um microfone para entrevistá-lo. Jogador vai para o departamento médico. Tudo isso é cobrado pelo público com rapidez. É por isso que no meio de tanta oferta de mídia, tanta rede social, tanta internet, tanta TV a cabo, tanto pay-per-view, o rádio sobrevive muito bem porque ele é um veículo que ganha da concorrência porque dá sempre as coisas em primeira mão. Isto é, quem tem competência para dar a informação de primeira mão. Aquele que é o chamado chuveirinho, né, que fica pegando matéria de outros veículos, que não se preocupa em pesquisar, em aprofundar, em ser uma pessoa que procura uma notícia diferenciada, esse fica no meio da multidão, ele não aparece. E até, às vezes, a carreira dura pouco. Por isso é que eu digo sempre, né, que o lado social do jornalista, tanto o jornalista esportivo como o jornalista de reportagem geral, ele fica sacrificado porque é uma profissão que não tem hora, não tem. O avião da Chapecoense caiu de madrugada lá na Colômbia e nas primeiras horas já estava toda uma equipe aqui da Itatiaia, na retaguarda, mobilizada, falando com Santa Catarina, mandando repórter para acompanhar lá, depois a chegada dos corpos em Chapecó. Tudo isso exige assim, uma atenção absoluta, uma antena ligada, uma parabólica bombando o tempo todo. E eu acho que o grande diferencial, Leandro, o jogador acho que respeita isso, vê o microfone da Itatiaia em todos os eventos. Copa do Mundo, Olimpíada, Política, Brasília, Copa Itatiaia, seja na TV, seja ouvindo, ele vê o microfone. O cara quando falou, Itatiaia tá chegando aí, quando você tava lá no vestiário, a turma comentava, né? Não, adquiriu esse respeito, né? A Itatiaia no mundo todo. E antes mesmo de eu entrar aqui, sempre quando vinha noticiário na televisão, tinha esse aqui, ó. O microfone tava lá, o microfone da Itatiaia tava lá. Agora, fala mais uns apelidos aí, Leandro. Quem mais aí? O Fred, por exemplo, tem não? O Fred não, o Fred tinha, o Fred era boleirão, né? O Fred tem uma casa do Fred que, o Fred quando chegou foi pro Cruzeiro,
treinador era o Leão. E o Leão não pediu a contratação do Fred aí. Não pediu a contratação do Fred e falou assim, ó... O Leão veio pós-Luxemburgo, ele queria limar todo mundo, né? Então o Fred chegou, o Leão reuniu no vestiário e falou assim, ó, não é contratação minha, não sei quem você é, treina aí. Na frente de todo mundo. Já isolou o cara O assim, Fred, né? já deixou o Fred assim. Aí falamos, caramba. E o Leão contigo também depois? Comigo o Leão era a gente por causa do Vanderlei, né? Aquela vaidade dele, da briga dele com o Vanderlei. Aí sobrou pra uma galera lá pra mim, pro Maldonado, pro Cris, pro Dracena, até pro Guilherme, que também tava no elenco. Mas aí depois foi de boa, isso aí faz parte. Tem treinador que é assim, né? Alguns problemas, mas tem vários apelidos, mano. O Fred chegou lá, era boleirão, o Fred era um meninão, a galera pegava no pé dele, tinha um cabelo grande, comprido, passava creme pra caramba no cabelo, aí zoava ele. Tinha o Luizão, saiu depois, o Maico. Tinha o Recife, que era um pônezinho, né? Recife era baixinho, tipo um pônezinho, a galera chamava ele de pônei. Um pônezinho. Tinha mais quem no time ali? Aí no Atlético, depois no Atlético peguei, né, o Obina, né? O Obina que era... A galera chamava ele de... Que era o presidente dos Estados Unidos. Ah, o Barack Obina. Chamava ele Chamava assim. de Barack Obina, né? Tinha o Jobs, né? Um moleque bom, mas... chamava ele de menino maluquinho, né? Devido aos problemas dele. Diego Souza era boi bandido. Tardelli era o quê? Tardelli era gibi, chamaram de gibi cheio de tatuagem. Parecia todo rabiscado. Então essa galera, sempre botava apelido na galera assim, um ambiente pesado, a gente tinha que descontrair. Então descontraía bastante. Na equipe da Itatiaia você não vai pôr apelido não, né? Não, galera Você não. andou me chamando de uns apelidos aí na rede social que eu tô sabendo, viu? Eu não, você escreve lá e eles me contam. Eu não. Você me chama de careca pra você ver que eu corto esse negócio aqui. Ô Leandro, pra gente encerrar, acho que não poderia ter sido melhor, né? Com uma figura como essa, que abriu as portas pra resenha de boleiro, que vem tomando essa repercussão toda. Acho que foi uma aula também pra gente de jornalismo e um pouquinho da história da Itatiaia. Uma aula, né, Thiago, sem dúvida. E, se eu não me engano, também foi jogador, não foi? Aí tinha uma canhota. Acho que era lateral. Foi lateral esquerdo. Aí, ó. No futebol amador do Carlos Prates, do Santanense. Foi lateral. Era bem, marcava muito e apoiava bastante. Perna esquerda e tudo. Apoiava. Não tinha de defender também não, ia embora. Ia embora, né? Olha, eu na minha época jogava. O Wander Xerife jogou no Atlético muito tempo. O Buglé, que depois foi jogador do Vasco, do Santos. Quem era melhor lateral, Emanuel Carneiro ou Leandro Silva? Eu não sei. Mano, acho que empata. Eu vou perguntar pra você. Quem era melhor? Precisa nem fazer essa pergunta. É o chefe, né? Eu sabia que você não ia escorregar essa, não. Melhor lateral, tá com a esquerda mais afiada, né? Claro. Emanuel, muito obrigado por nos receber, pela força também, a resenha de boleiro que você tem dado. O quadro que tá crescendo aí no Bola Premiada. Obrigado pelo primeiro ano, que muitos outros anos possam vir aqui na Itatiaia. Tá bom. E fica o convite pro Leandro, na próxima, trazer os apelidos. Vai fazer uma lista Vou grande. fazer uma lista. Uma lista dos apelidos. Quem sabe a gente começa a chamar o jogador pelo apelido na jornada esportiva. Vai só fazer uma jornada de apelido. Apelido só de jogador, de jornalista não, né? Não. Jornalista não. Não. Vai querer Só de arriscar? jogador, só Vai de pôr jogador. apelido no chefe? Não, claro que Só não. chefe, né? Só chefe. Valeu, Leandro. Obrigado. Bom final de ano pra todo mundo. Um prazer tê-lo aqui na resenha de boleiro. Foi muito legal esse ano, viu? Eu que agradeço, Thiago. Obrigado. Feliz Natal pra todos. Um próspero ano novo. Se Deus quiser, 2018... Só alegria pra todos nós. Tá ficando bom, não tá, chefe? Tá bom. Um abraço para vocês, parabéns pela ideia do programa e sucesso merecido em 2018. Um abraço para todos, para os ouvintes que estão do outro lado acompanhando a gente aqui nesse domingo. Resenha de Boleiro com Leandro e Thiago Reis.